noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao 2º Congresso Amazônico de Direito Constitucional, Estado, Desenvolvimento, Meio Ambiente, Povos e Comunidades Tradicionais. Este evento é uma realização da Faculdade Católica de Rondônia, do Centro Acadêmico Dom Moacir Greque, do Grupo Marista da PUC do Paraná. Gostaria de agradecer o apoio, os apoiadores do nosso evento, FAPERO, Ministério Público Estadual, Escola da Magistratura de Rondônia, Comissão da OAB Jovem e Projeto Açaí com Libras. Dando continuidade, chamamos agora o povo caritiana para a apresentação cultural. Para só pipocanhar, aqui dá o dia para só pipocanhar. Oh, e atacar, só pipocorá, e atacar, só pipocorá. Para só pipocanhar, aqui dá o dia para só pipocanhar. Popocoroi, e atacar, só pipocorá, e atacar, só pipocorá. Para só pipocanhar, aqui dá o dia para só pipocanhar. Oh, não, e atacar, só pipocorá, e atacar, só pipocorá. Para só pipocanhar, aqui dá o dia para só pipocanhar. Poron, e atacar, só pipocorá, e atacar, só pipocorá. Para só pipocanhar, aqui dá o dia para só pipocanhar. Só pipoquiamat, opa, vaquiamat, só pipoquiamat. Gostaria de convidar o professor Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho, que vai falar acerca do tema Natureza e Povos nas Constituições. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o professor Fábio, o professor Renato e o professor Pedro por me convidar para estar aqui hoje. Principalmente o Pedro fez muitos agradecimentos a mim, ao professor Efim, aos professores, mas, na verdade, é o contrário, nós é que temos que agradecer. Para nós tem sido uma grande satisfação participar deste Minter com a Faculdade Católica de Rondônia. É uma alegria a gente estar aqui por várias razões, mas a principal razão é o fato de a gente poder, nós que estudamos, trabalhamos e pensamos as questões gerais do direito, as questões específicas do direito, estar na Amazônia. A Amazônia é hoje um lugar privilegiado no mundo. E nós, o que pudermos contribuir para que a Amazônia continue sendo a Amazônia, será pouco para a nossa própria vida. Então, é um prazer enorme estar na Amazônia e poder aqui falar com vocês. Além disso, e agora de um cunho puramente pessoal, é uma honra muito grande abrir este 2º Congresso Amazônico. E sempre é uma honra abrir um congresso, mas uma honra maior ainda é abrir esse 2º Congresso Amazônico de Direito Constitucional, Estado, Desenvolvimento, Meio Ambiente, Povos e Comunidades Tradicionais. O meu tema é natureza e povos nas constituições. É um tema jurídico, eminentemente jurídico, e eu vou ter que falar de direito. Mas, ao mesmo tempo, é um tema muito humano,
E, portanto, eu vou ter que falar de coisas humanas. Mas também é um tema pouco humano quando nós falamos de natureza. Portanto, bom, esse tema é um tema amplo e nos dá vários caminhos para seguir. Um dos caminhos a seguir seria um caminho de demonstrar como as sociedades estão sendo violadas em seus direitos, massacradas, destruídas. E por isso, mas para isso já houve essa apresentação dessa película anterior sobre o povo Munduruku. O povo Munduruku é hoje um dos que está sofrendo o maior assalto a seus direitos, coletivamente, porque é um povo, como vocês viram no filme, espalhado por um grande território, e se pensava que, por estar espalhado num grande território, estariam, pelo menos parte deles, a salvo da sanha economicista das políticas públicas para o desenvolvimento da energia. Entretanto, o povo Munduruku, que já teve outras violações anteriores, agora vem praticamente todos os seus territórios ameaçados por um conjunto de barragens que violarão povos que estão a uma distância de, às vezes, quase 600 quilômetros de distância entre uma comunidade e outra, que não ficou muito claro nos mapas ali. Quando a gente vê mapa, aquilo não é um mapa, não é uma figura. Aquelas figuras ali não demonstram essa a impressionante agressão que se está fazendo ao povo Munduruku. Na Semana de Integração, eu acho que muitos daqui participaram da Semana de Integração, nós tivemos uma liderança Munduruku explicando a situação lá na PUC Paraná, na nossa semana, explicando a situação do povo Munduruku e pedindo, como pedia essa película, apoio. Precisamos ter apoio. E por que precisam ter apoio? Porque eles têm direito. É engraçado dizer isso, né? Eles têm direito, mas o direito não é reconhecido. Então, eles precisam de apoio para uma coisa muito estranha, para garantir os direitos que eles têm. Não para conseguir novos direitos, para ter direitos que não têm, estabelecer direitos que não estão escritos, algo assim. Não. É tão simplesmente para garantir os direitos que eles já têm. Já estão esses direitos nas normas jurídicas brasileiras. E, portanto, o que eu vou falar é exatamente sobre esse tema. As normas jurídicas que mudaram o direito a tal ponto de garantir direitos a quem já tinha. Pois bem, eu gostaria de começar com uma frase muito simples, mas que todo estudante de direito devia guardar, muito guardadinho no fundo do seu coração. As constituições servem para constituir os estados. É uma frase que parece boba a princípio, não é? Para que poderá servir uma constituição se não para constituir alguma coisa? E o que é essa coisa que se constitui se não o próprio Estado? Embora isso seja uma coisa tão simples, e aqui constituir é organizar, é fazer, é nesse sentido de constituir. Essa coisa tão simples de dizer as constituições constituem estados é muito recente. O verbo constituir, por certo, já existe há muito tempo. Eu imagino que desde que existe latim, existe o verbo constituir, portanto, há bastante tempo. Mas o constituir, que constitui um Estado, é muito recente. Eu diria 200 e poucos anos. Portanto, quando a gente fala de Constituição, nós estamos falando, quando nós, juristas, falamos de Constituição, estamos falando de Constituição do Estado. Se essa primeira frase ficar guardada perto do coração de cada um, nós vamos para a segunda coisa, porque essa era boa. Nós constituímos um Estado. E para que serve o Estado? O Estado serve para garantir direitos, para dar liberdade,
para dar igualdade. Não chegou a dar fraternidade, isso ficou lá pela Revolução Francesa. Mas substituiu-se a fraternidade pela segurança. Então nós temos segurança de estar numa sociedade segura, civil e civilizada. Pois bem, esta sociedade segura, civil, civilizada, igual e livre, ao se constituir, desconstituiu, ou afastou, ou expulsou, ou não permitiu a entrada. Deixo ao critério de vocês escolherem qual verbo utilizaremos. Eu, pessoalmente, uso expulsou. Por que eu uso expulsou? Porque antes fazia parte. Quem fazia parte e foi tirada do seio da sociedade foi expulso. Portanto, aquilo que fazia parte da sociedade e não faz mais, porque no momento da Constituição se afastou, então foi expulso. Mas não faço questão do termo. Podem-se escolher os termos, o termo que quiserem. E quem foi expulso? A primeira expulsão radical, frontal, determinante, foi da natureza. A natureza não faz parte mais da sociedade humana. A sociedade humana se distinguiu da natureza e colocou a natureza como se fosse outra coisa. Uma coisa somos nós, seres humanos, e outra coisa é a natureza. Natural. Tão natural que é ruim. Tão natural que nos prejudica. Tão natural que nos atrapalha. Por isso não podemos conviver com árvores, plantas, charcos e animais. E a sociedade humana se afastou da natureza. Então a primeira expulsa, a primeira grande expulsa disso que nós chamamos modernidade, ou Estado, ou sociedade constituída, ou sociedade civil, ou civilização, é a natureza. Está fora. Repare em nós aqui. Repare em nós aqui. Onde é que está a natureza? Se nós não somos natureza, aqui dentro só tem... Nós não somos, portanto, os vivos somos nós, e o resto é natureza morta. A natureza serve à sociedade, nesta sociedade constituída, apenas morta e transformada em utilidades, que nós, de uma maneira elegante, chamamos de mercadoria. Pois bem, lá expulsamos a natureza. Mas não foi só a natureza que foi expulsa da sociedade. Também foi expulsa da sociedade os coletivos, os povos, as junções. Eu diria de uma forma maldosa, a fraternidade, a solidariedade. Mas eu diria de forma maldosa, mas com fundamento. Por quê? Porque se a Constituição é fruto de um processo de amadurecimento da modernidade e que se constituiu em um momento revolucionário, onde pelo menos duas revoluções, dois nomes de revoluções, são claramente colocados, um atendendo o nome de Revolução Francesa e outro atendendo o nome de Revolução Industrial. Se essas duas revoluções são o marco desse processo de transformação da modernidade, nós não podemos esquecer, então, que os parâmetros estabelecidos são os parâmetros estabelecidos na Revolução Francesa, que dizia que estavam proibidas as organizações intermediárias entre o povo, entre o Estado e o cidadão. Apenas podia existir o Estado e o cidadão, individualmente considerado. E como individualmente considerado, sem se organizar, como eram organizados alguns povos na Europa feudal.
Por exemplo, os artesãos. E por isso a Revolução Francesa proibia a organização de sindicatos. Ainda não chamava sindicatos, mas de organização como sindicato fosses. E como a lei dizia que era essa organização proibida, organização de solidariedade. Portanto, embora seja uma maldade minha dizer que a fraternidade, a solidariedade foi expulso no momento em que se fazia uma Revolução Francesa e que se escrevia na sua flâmula liberdade, igualdade e fraternidade, embora seja uma maldade dizer isso, tem fundamento na lei. Pois bem, já voltamos a essa lei, mas antes de chegar nessa lei, vamos chegar no terceiro expulso. Quem é o terceiro expulso? A natureza e os povos já estão fora, e só aqui já me chegava, porque daqui eu já podia partir para a discussão do meu tema. Mas tem mais um expulso. O terceiro expulso são as mulheres. E as mulheres são expulsas também exatamente no processo da Revolução Francesa. E é por isso que até agora eu venho dizendo cidadão e não cidadã. Digo, o direito dos homens e não das mulheres. A Revolução Francesa, ao se constituir, escreveu como fundamento de sua Constituição a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, traduzido para todas as línguas como direito dos homens e dos cidadãos. Reparem aqui, estão expulsos nesta frase a natureza, as sociedades, os coletivos, porque é do homem e do cidadão. Não é grupo de cidadãos. E a natureza onde está? Não está. E as mulheres? Quando se diz cidadão e homens, obviamente não se diz mulheres. Muito bem. Olympe de Gouges, uma mulher que tinha como nome original Marie Gouze, notou esse pecado original das estruturas constitucionais. E disse, tem alguma coisa errada nisso. Não é possível que se diga do homem e do cidadão. Tem que ser dizer os direitos do homem, da mulher, do cidadão e da cidadã. E então resolveu escrever um pequeno opúsculo no final do século XVIII, que acabou sendo uma declaração, ou seja, uma proposta de declaração dos direitos das mulheres e das cidadãs. No plural. Mas não importa muito o plural, interessa aqui que eram mulheres e cidadãs. Todos vocês sabem que essa declaração não foi nunca publicada, nem reconhecida pelo Estado francês, nem por nenhum Estado da Europa. Mas poucos de vocês sabem, talvez, que Olympe de Gouges, por esse só fato, ganhou o prêmio de ser a primeira mulher não nobre guilhotinada. Por quê? Porque ousou dizer que as mulheres teriam os mesmos direitos dos homens. Portanto, nesta minha breve introdução, já podemos dizer, a Constituição, quando constituiu o Estado, constituiu um Estado de homens individuais, isolados da natureza, apartados da natureza, contrários à natureza,
e contrários às mulheres. E assim foi que se organizou os Estados europeus no século XIX. A sua imagem e semelhança, embora com diferenças que talvez eu passe muito rapidamente, assim se constituíram também os Estados latino-americanos, no século XIX. Pois bem, a França, a Inglaterra, a Alemanha e a Itália, Portugal e Espanha, tiveram um longo processo de um século de fome, de pobreza. Aquilo que era para dar riqueza aumentou aceleradamente a riqueza da Europa, mas, na mesma medida, gerou uma extraordinária pobreza dos trabalhadores. E pobreza, aqui entendida como falta do que comer. Pois bem, os trabalhadores da Europa, durante um século inteiro, durante o século XIX inteiro, forçaram discussões, guerras, revoluções, barricadas, essas histórias todas que nós conhecemos, porque quando estudamos história, estudamos a história da Europa, vamos estudar as comunas de Paris, vamos estudar as trade union inglesas. Esses movimentos sociais geraram, movimentos sociais de trabalhadores, geraram uma transformação nos Estados nacionais europeus. E eu vou repetir, europeus. Criando, no final do século XX, aquilo que veio a se chamar Estado do Bem-Estar Social. No século XX, não, no século XIX e o começo do século XX, o Estado do Bem-Estar Social. O Estado do Bem-Estar Social, portanto, é uma conquista dos trabalhadores europeus em um tremendo processo de quase um século de exigência de transformações por lutas, organização de comunas, barricadas, revoluções, guerras, brigas, mortes. E que gerou, por exemplo, no final do século XIX, a França declara de forma solene, como se fosse a descoberta do século XIX, que não havia outra maneira senão garantir a organização desses sindicatos. E os sindicatos deixam de ser crime. Final do século XIX. Pois bem, o que isso significava? Significava que os coletivos, as ideias solidárias e fraternas, consideradas inclusive por um movimento social chamado cooperativismo, passam a ser aceitas no seio da sociedade, um século depois de serem expulsas. As constituições se omitem. As constituições só começam a ser mudadas, só começam a constituir estados efetivamente de bem-estar social no começo do século XX. E eu estou falando de movimentos constitucionalistas jurídicos europeus. Mas eu não poderia deixar de dizer que a primeira Constituição que considera isso é fruto de uma revolução fora da Europa, que é a Revolução Mexicana. Claro, na Europa nós temos outra revolução no mesmo período, um pouco antes, no mesmo período, que é a Revolução Russa. Mas a Revolução Russa construiu outro tipo de Estado, que não era o Estado capitalista de bem-estar social. Era uma tentativa completamente diferente de construir um Estado de planejamento, um Estado completamente diferente, e, portanto, não vamos entrar aqui na Constituição Russa que constituiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e que acabou no final do século XX. Vamos deixar de lado, portanto, o leste europeu. Vamos nos lembrar que no México se fez uma revolução camponesa, indígena, para se fazer uma nova Constituição.
Não, não é verdade. Essa afirmação nós lemos nos nossos manuais de direito constitucional, nos bons. Porque nos maus nem sequer trata da Revolução Mexicana e da Constituição de 17. Nos bons. Os bons manuais nos dizem isso. Se fez uma revolução para reconstituir o Estado mexicano. Isso não é totalmente verdade. Porque a revolução que você fez no México indígena e camponesa dizia, não precisa ter Constituição. Nós podemos nos organizar de outra forma, fazer outra forma de organização, utilizando a imagem e semelhança dos povos que continuam existindo no México e na América Latina, que não precisam de uma Constituição para se constituir, porque constituídos já são. Essa discussão, que também não vou aprofundar muito aqui, é complicado para nós, filhos de estados constitucionais constituídos por constituições, entender. Tão complicado que os revolucionários, da elite revolucionária mexicana, resolveram, depois de expulsar e matar Pancho Villa e Zapata, escrever uma Constituição com as ideias de Pancho Villa e Zapata. Mas essa é uma história que nós vamos parar aqui. Por quê? Porque o que estava nos interessando eram as transformações sociais da Europa. Nas transformações sociais das constituições que reconstituíram os estados constituídos da Europa, não aparece nem a natureza, nem as mulheres. As mulheres vão chegando, devagar, discriminadas, mas vão chegando. Aqui e acolá vão conseguindo coisas fantásticas, como, por exemplo, o direito ao voto. Como se isso fosse a grande transformação da sociedade. Curiosamente é. Curiosamente é. Porque reparem que quando as mulheres não votam, de cara, nós temos 50% da sociedade escolhendo. Fora os outros que não votam. Portanto, o ingresso das mulheres no processo eleitoral é uma grande conquista. É uma conquista no começo do século XX. Mas é uma conquista óbvia. Que é absurdo a gente imaginar que já não tinha no Estado constituído da liberdade, da igualdade e da segurança. Pois bem, o direito constitucional muda. O direito constitucional passa a ser visto de uma forma um pouco diferente a partir destas medidas do Estado do Bem-Estar Social. Por quê? Reparem, a economia política do século XIX, ou proposta no final do século XVIII para o século XIX, é uma economia política onde o Estado não tem que intervir. E por que o Estado não tem que intervir? Porque o mercado regulará todas as necessidades humanas. Assim dizia Ricardo e Adam Smith. E assim não aconteceu. E não podia acontecer. E Ricardo e Adam Smith, principalmente Adam Smith, no final do seu livro, já dizia, olha, isso é assim, mas não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque os capitais não se dispõem a produzir aquilo que não remunera o capital na magnitude que o capital espera ser remunerado. Portanto, o planejamento não é o planejamento que se faz do mercado não é o planejamento que se faz do capital. O capital se planeja individualmente e o mercado se faz por uma necessidade coletiva. Portanto, pode haver momentos em que coisas que interessam à sociedade não são produzidas e coisas que não interessam à sociedade são produzidas. Esse planejamento não existe. E esse foi o fracasso do liberalismo no século XIX. E, portanto, o Estado, e por isso muda a Constituição, tem a obrigação de intervir e fazer coisas que o capital não podia fazer. E por isso nasce aquilo que nós hoje conhecemos como políticas públicas. É o Estado
fazendo previdência social, seguridade social, educação e a segurança que já havia. Esta é a mudança central do direito constitucional do século XX, europeu. Essa é a mudança central por quê? Porque o Estado, o que está constituído como Estado, a Constituição que constitui o Estado, dá ao Estado o poder de intervir na ordem econômica e na ordem social para regular aquilo que o mercado não conseguia regular. Pois bem, acontece que, e portanto, esta nova Constituição que surge, este novo Estado constituído pela Constituição, é um Estado que está constituído pela Constituição para intervir na sociedade, organizá-la, melhorá-la, distribuir melhor as riquezas. E isso se faz na Europa. E a Europa, e os Estados Unidos em grande medida, mas a Europa principalmente, os direitos constitucionais europeus são direitos constitucionais que garantem direitos de distribuição por todos. Mais uma vez, a natureza está fora. E mais uma vez, os grupos organizados são dentro desta Constituição constituída pelo Estado. Pois bem, até aí chegamos. Portanto, o direito constitucional do século XX, aquilo que nós entendemos como direito constitucional, sofreria a partir daí mudanças radicais. E a principal mudança radical é que a velha Constituição, que apenas constituía Estado, passa a ser uma Constituição que constitui um Estado atuante, portanto, um Estado que intervém em direitos, e, portanto, a Constituição, ela mesma, tem que ser aplicada como lei. Ela não é mais a guia da organização do Estado. A Constituição agora é a executora de direitos. E ao ser executora de direitos, ao inserir nela mesmo os direitos, que são os direitos dessa cidadania, ainda não natural, nem coletiva, nem feminina, mas essa cidadania que está garantida com direitos que o mercado não vai dar, tem que ser aplicada diretamente e, portanto, auto-aplicada. Essa é a grande mudança que temos no constitucionalismo do século XX. Agora, as constituições são leis e precisam ser aplicadas. E ao serem aplicadas, dizem os mais ortodoxos constitucionalistas europeus, repetido pelos ortodoxos constitucionalistas da América Latina. Se ela é assim aplicada, ela é, no mínimo, tem obrigatoriedade que as leis infraconstitucionais não as violem. E, portanto, precisa, para as leis infraconstitucionais, alguém que fique de olho para ver se efetivamente elas não estão violando a Constituição. Portanto, é necessário a criação de tribunais constitucionais, que aqui no Brasil nós chamamos de Supremo Tribunal Federal, que é uma espécie de um arremedo de um tribunal constitucional. Porque aqui no Brasil se tomou a ideia de que qualquer direito, ora, a Constituição está cheia de direitos agora, qualquer direito que está na Constituição deve passar pelo Tribunal Constitucional. Não é assim. Isso é uma invenção brasileira que está dando mal, porque não está dando muito certo. Mas, enfim, esse já é outro capítulo, esse deixamos de lado também. Por enquanto. Vamos lá. Essa mudança no direito constitucional, que vocês veem, não foi capaz de introduzir nem natureza, nem coletivos, nem mulheres. Ocorre que na América Latina,
essa expulsão de natureza, coletivos e mulheres, é muito mais grave. Tem uma densidade muito maior. E nós vimos, por exemplo, o povo caritiano aqui, que nunca esteve presente nas constituições. O povo munduruku ali, que nunca esteve presente nas constituições. Ao contrário, as constituições que falam de igualdade e liberdade sempre foram entendidas como a liberdade de ser não indígena, de ser um trabalhador, e no século XIX, de ser um escravo. Portanto, a liberdade, olha o que eu estou dizendo, a liberdade colocada nas constituições liberais do século XIX foi traduzida para a América Latina como a obrigação de ser trabalhador, ainda que escravizado. Será que isso é verdade? Será que eu não estou interpretando mal? Será que eu não estou lendo mal alguns trechos da história? Não estou. E para todos nós que conhecemos o Brasil, e conhecemos um pouco da história das constituições brasileiras, nós sabemos que em 1824 sai uma Constituição muito parecida com a Constituição de Cádiz, de alguns anos antes da Espanha, e que diz textualmente que todos, T-O-D-O-S, incluindo nesse todos, eu imagino, todas, mas só estou imaginando. Mas, sem dúvida, os escravos fazem parte desse todos. Todos têm direito à propriedade privada e à liberdade. Perdigão Malheiros, um teórico do direito do século XIX, dizia, era muito mais complicada a formulação que ele fazia, porque é muito longo e eu não vou repetir, mas ele dizia, a propriedade dos escravos tem direito ao pecúlio, mas a liberdade não. Por quê? Porque só pode ter direito à liberdade quem é livre. Quem não é livre não pode ter direito à liberdade. Como é que você vai ter direito à liberdade sem ser livre? É um raciocínio fantástico. Alguns juristas brasileiros, alguns em cortes internacionais de alta magnitude, continuam pensando assim. Não em relação aos escravos, mas em relação a muitos outros temas. Aliás, se pensar em escravo, é capaz de pensar em também. Muito bem. Voltando, então, ao nosso tema, na América Latina, as constituições sempre foram para constituir o Estado. Ponto. O Estado constituído, o Estado é poderoso e ele faz o que ele quer. Portanto, esqueçam-se as constituições na América Latina. As constituições da América Latina do século XIX, do começo do século XX, são constituições, com raras exceções, e eu diria duas exceções muito especiais, a Constituição do México de 1917 e a Constituição da Bolívia de 1938, são exceções. Todas as outras são apenas para constituir Estado. Mas acontece, e quando eu digo apenas para constituir Estado, eu estou dizendo que todas as pessoas de dentro do organismo estatal, muito provavelmente excluídas as mulheres, têm a obrigação, e o Estado zelará por isso, de ingressar como trabalhador. E, portanto, deixar de ser povo, deixar de ser coletivo. Os povos indígenas da América Latina, a partir da metade do século XX, começam a se rebelar contra essa situação. Eu disse mal. Os povos indígenas da América Latina começam a se rebelar contra essa situação a partir de 1492, quando Colombo botou o pé nas Antilhas. Mas era uma rebelião de cada um. Era uma rebelião quase desorganizada, enfrentando um poder terrível,
que era um poder das armas de fogo, um poder de exércitos constituídos por uma Constituição e capazes de violar todos os direitos pré-existentes dos povos da América. Só na metade do século XX é que os povos indígenas resolveram fazer o combate, aprendendo como se combatia. Eu poderia contar algumas histórias para vocês de alguns povos que fizeram isso antes, mas ia alongar muito a nossa conversa. E eu vou preferir falar só do século XX. Então, no século XX, os povos começam a entender que para combater esse monstro que parecia acéfalo, que parecia disforme, que lhe aparecia com formas completamente diferentes, ora como exército, ora como um advogado, ora como um engenheiro, ora como um técnico, ora como um pastor que promete coisas daqui e de muito longe. Para enfrentar esse mundo desconhecido que lhes agride, eles têm que conhecer o mundo que lhes agride. E os povos indígenas começam um processo de aprendizado no século XX. E nesse processo de aprendizado, aprendendo a língua primeiro, aprendendo as formas de organização, conseguem verificar que para combater, só é possível combater este monstro acéfalo, que se chamava Estado, se tiverem uma unidade interna. E pela primeira vez, agora sim, na história da América Latina, os índios conseguem uma unidade continental. Nós temos algumas unidades existentes para enfrentamento dos estados, mas são locais. Agora é continental. E como se organizam? Se organizam da forma como o Estado pensa que se organizam as sociedades. As formas associativas que o direito cria internamente passam a ser utilizadas pelos povos indígenas para organizar externamente e combater o que há de dentro. E então os povos indígenas começam, a partir do século XX, uma luta organizada continentalmente, e entenderam que a única forma, a única chance que tinham, diferente de Zapata no começo do século XX, eles entenderam que tinha que colocar isso na lei. De preferência, na Constituição. Porque a Constituição que dá direitos, teria que ter direitos desses povos. E é isso que começam a fazer. Mas mais do que isso, eles descobrem que os estados nacionais têm organizações entre estados. E descobrem que os estados nacionais, nas organizações que têm com os estados, ONU, etc., OEA, etc., tem normas internas que obrigam o Estado a fazer coisas, determinadas coisas, indica o Estado como o Estado tem que se comportar e que, portanto, no entendimento desses povos, essas leis estão acima dos Estados, estão acima das Constituições. E, portanto, descobrem também que essas leis, às vezes, lhes são contrárias. E descobrem que uma lei da Organização Internacional do Trabalho determina aos Estados que, de forma generosa, destrua as populações indígenas e as torne cidadãos, não cidadãs, trabalhadores. E, portanto, se insurgem também contra essa lei internacional e dizem: como é possível fazer uma lei internacional obrigando os Estados a nos destruírem sem nunca ter nos perguntado, já que nós também somos internacionais, também somos constituídos como povos internacionalmente considerados. A luta começa no final do século, da década de 60 para alguns países, ela é mais organizada a partir da década de 60, mas já existia antes em grande escala no México, na Bolívia, depois começa a se estruturar de forma muito consistente no Equador,
E o Brasil recebe essa forma de organização, ou seja, começa a se estruturar dessa forma, com algumas grandes lideranças indígenas, somente no finzinho da década de 90. Ou 90 não, 70, no final da ditadura. E por quê? Como é que começa? Qual é o embrião? A ditadura resolve cumprir essas leis internacionais da OIT e integrar todo mundo. E criou uma ideia de que estava a ditadura, os militares, de que estava, então, a partir de agora, emancipando os povos indígenas. Emancipar os povos indígenas naquela gramática autoritária significava acabar os povos. Matando-os, não. Integrando-os a um trabalho assalariado, um a um, como trabalhadores, em alguma empresa, fábrica, ou, quem sabe, utilizando agrotóxicos para plantar. Portanto, a ideia da emancipação foi uma ideia assustadora para os índios no Brasil, porque justamente era a ideia da destruição final dos povos indígenas. E, portanto, começa a haver uma organização dos povos indígenas para combater exatamente a emancipação. É curioso, não é? Porque a palavra emancipação é uma palavra boa, é uma palavra que os povos querem ter. Os povos emancipados são os povos que têm autodeterminação, são os povos que escolhem o seu caminho e destino. A mesma palavra foi utilizada para destruir. Então, os povos indígenas, organizados por alguns intelectuais indígenas, diferente das organizações tradicionais indígenas, mas respeitando as organizações tradicionais indígenas, começam a se integrar continentalmente para a transformação dos direitos. E, nesse momento, há uma nova ruptura das constituições ou do constitucionalismo, que alguns autores chamam de novo constitucionalismo latino-americano, constitucionalismo latino-americano, constitucionalismo democrático latino-americano, constitucionalismo alternativo latino-americano e um monte de nome. Não interessa os nomes. Tenho dúvida que seja novo. Interessa que ele tenha um conteúdo diferente. E qual é o conteúdo diferente que tem? Então, agora eu volto para entender essa transformação constitucional da América Latina, que é diferente da transformação constitucional da Europa. E, portanto, ela merece o adjetivo de latino-americana. Por quê? Porque ela tem como base, como fundamento, primeiro a questão indígena, e logo em seguida a questão dos outros povos tradicionais. Portanto, os indígenas, de uma forma generosa, abrem essa discussão para outros povos tradicionais. Mas não é só por isso. É porque, nesse momento histórico, os povos indígenas se deram conta do que significava, na gramática branca, o termo meio ambiente. Meio ambiente significa, na nossa gramática, meio sempre atravessada, natureza. Significa a necessidade de trazer de volta a natureza para o meio da sociedade. Na metade do século XX, os seres humanos, homens e mulheres, descobriram que não dava para existir sem natureza. Não dava. Não dá. Ainda há gente que acha que dá. Que nós, pela tecnologia, conseguiremos substituir a natureza e, portanto, viver sem ela, num mundo só de gente. Curiosamente, esses que pensam assim, na maioria das vezes, acham que os povos indígenas e as mulheres
e, obviamente, a natureza são os atrapalhos. Estão atrapalhando essa consciência, conhecimento, ciência branca, masculina e antinatural. Voltamos. Nessa construção, os povos indígenas descobrem que aquilo que na gramática branca se chama meio ambiente é nada mais, nada menos do que a própria natureza. E começa internamente uma discussão extremamente curiosa. E aos povos indígenas é colocado questões teóricas dificílimas. Como, por exemplo, como é que se trata a integração desses povos com a natureza? O Guarani responde isso rapidamente. Como assim? Como? Do que você está falando exatamente? E repetimos a pergunta. Como é que os povos indígenas, como é que um índio, um Guarani, vê a natureza? Ele se olha, diz assim, do que você está falando? Como é que eu vejo? Eu vejo com meus olhos, eu vejo assim. Por quê? Porque às vezes não há sequer palavra para distinguir entre ser humano e natureza. Os Yanomami, por exemplo, chamam de floresta. Perguntam, está falando da floresta? Os Guarani também te perguntam, você está falando do mato? Com a sua formulação? E os Guarani nos dizem assim, não nos dizem, a gente acaba aprendendo de tanto ouvir. Os Guarani são capazes de ler os sinais da natureza. Agora, muito recentemente, uns índios da Colômbia diziam, a natureza está dando sinais de enfermidade, porque algumas árvores estão florindo a 2.000 metros de altitude e nunca floriram antes. Portanto, isso é uma leitura da natureza. Mas essa é uma relação com a natureza. Então, os povos indígenas descobrem, na metade do século XX, que eles e a natureza são a mesma coisa. Que quando reivindicam território, como dizia aqui o filme, estão reivindicando não um pedaço de terra, não um cercamento à la inglesa, mas estão reivindicando a existência de um território com natureza. Portanto, a volta dos povos indígenas e dos outros povos tradicionais, que precisam de território, e território se trata disso, se trata de um pedaço de terra cheia de mato, cheia de natureza. A reivindicação desses povos é uma reivindicação que não é o retorno da natureza, é ao mesmo tempo o retorno da natureza e dos povos. E, curiosamente, o retorno das mulheres. Por quê? Porque a nossa ótica quebrada, nossa ótica machista, é que faz ver a separação de trabalho humilhante da mulher em alguns povos. Não é bem assim, porque separação de trabalho há, mas não há humilhação. Portanto, algumas descrições de relações de gênero nas sociedades tradicionais, eu não vou entrar nesse aspecto, porque nós temos professores de antropologia que vão falar nisso, e depois eu não vou passar vergonha aqui falando em questões, não é, Raimundo? Não vou entrar muito nisso, mas é claro que é um olho torto que vê uma sociedade harmônica de uma forma errada. Pois bem, esses povos indígenas conseguem transformar a Constituição, as constituições da América Latina. O que é que as constituições da América Latina têm diferente da Constituição Europeia? Algumas constituições europeias garantem a proteção da natureza. É verdade? É. Isso significa um reintroduzir da natureza? Não.
Porque, na verdade, na Europa, as leis, e alguns aqui no Brasil pensam da mesma forma, o direito ambiental, a ideia ambiental, é uma ideia ainda suportada exclusivamente na necessidade humana de ter alguns ambientes e, às vezes, por questões estéticas. Portanto, não é a mesma coisa que estamos falando. Estamos falando na América Latina de uma transformação, que é uma transformação onde a natureza, não pensada só como meio ambiente, mas a natureza reingressa para as constituições. Até a primeira delas, que é a Constituição brasileira, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando chama de meio ambiente ecologicamente equilibrado, está falando da natureza como ela, e não como nós queremos ver. Qual é o equilíbrio? O que significa equilíbrio? Equilíbrio significa a possibilidade de vida de toda a biodiversidade do sistema, inclusive humana. Essa é a totalidade. Pois bem, então, nas constituições latino-americanas, a natureza vem entrando de forma diferente das constituições europeias, com um acréscimo, o acréscimo dos povos. Os direitos dos povos estão intimamente relacionados com os direitos da natureza, nesse caso. Pois bem, então, nós temos na América Latina, completamente do constitucionalismo latino-americano, completamente diferente do constitucionalismo europeu do século XX, constituições que garantem direitos coletivos aos povos e, mais recentemente, direitos da própria natureza. Esses direitos da própria natureza são extremamente complexos, extremamente difíceis. E o direito que tem a natureza é, singelamente, o direito de existir, de viver equilibradamente. Isso está na Constituição brasileira. Na Constituição brasileira está dita como se tivesse um sujeito e um objeto. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Outras constituições dizem: o meio ambiente ecologicamente equilibrado tem direito de ser equilibrado. É um pouco diferente a formulação. Mas, no fundo, se a gente cavocar bem cavocadinho, é a mesma coisa. O fato da Constituição brasileira ser assim é porque ela ainda está impressionada, a Constituição brasileira está impressionada na formulação desse direito pela separação profunda entre ser humano e natureza. Como se ser humano não fosse natureza. Pois bem, então as constituições latino-americanas estão se constituindo em estados que são mais bem estados próximos às realidades sociais existentes, realidades sociais que dizem respeito à sociedade e à natureza. E eu acho que o próximo ponto, o próximo passo, a próxima ideia é de que entre as mulheres com muita força nisso. E a minha sensação é de que esse processo está correndo a América Latina. Já lhes digo por quê. Eu já vou começando a encerrar. É bem verdade que a organização, o Pedro, o Fábio, disse que eu podia falar 2h30. Mas eu achei que se eu falasse 2h30, eu ia falar sozinho no final, eu ia ficar sozinho aqui, vocês iam todos embora. Então, eu resolvi cortar minha fala para parar meio por aqui, porque senão vocês não me acompanharão mais. Não porque não entendam, porque não vão mais estar, não, porque sai. Eu queria, então, encerrar a minha conversa da seguinte forma. Não penso que o encerrar vai ser uma frase, não. É mais que isso. Quando encerrar, todo mundo ficou animado. Eu digo, não, peraí, pô. Dá um tempinho aí, ó. Na minha conta aqui, eu ainda tenho, assim, uns 4 minutos. Pois bem, então eu queria encerrar nesses 4 minutos dizendo o seguinte. As constituições da América Latina
são essencialmente diferentes das constituições europeias. Hoje. Portanto, elas são, embora tenham um formato parecido, elas são essencialmente diferentes. É bem verdade que a Constituição do México não tem nem o formato parecido. A Constituição mexicana 17 ela é diferente em tudo, até no formato. Mas, enfim. Mas o colonialismo impregnado na nossa sociedade não permite que essas constituições sejam postas em prática. O constitucionalismo está ainda refém do colonialismo. E o colonialismo é a colocação, sobretudo, de uma ideia externa sobre uma sociedade, sobre uma natureza, sobre povos, sobre gentes e sobre animais. O colonialismo, que se manteve na história da América desde 1492, com a chegada de Colombo, impede que as construções libertárias da América sejam postas em prática. Mas, mesmo assim, há reações. E por isso, as concepções colonialistas, que são em geral escravocratas, racistas, machistas, impedem que as constituições se ponham em prática. No México, por exemplo, a Constituição Mexicana de 1917 é uma Constituição que vale a pena ser lida por um constitucionalista. Mas não só a Constituição, a negação da Constituição de Zapata e Villa, e também a forma como a Constituição apanhou as ideias de Zapata e Villa, e mais do que isso, de como se negou a sua aplicação. Vejam vocês, a Constituição de 1917, as mulheres participaram da discussão e da construção da Revolução Mexicana. As mulheres têm uma participação, embora a história não conte muito, porque, enfim, ficar falando de mulher que fez a Revolução não é muito bom. Vocês viram o que aconteceu com a Olympe de Gouges. No México há uma participação intensa. E, portanto, quando sai a Constituição em 1917, no ano seguinte, quando tem eleição, as mulheres se apresentam para votar. Votaram? Não. Não estavam inscritas. Se negou o voto por falta de inscrição. Bom, diziam vocês, então na próxima eleição estamos aí. Nem na próxima. E só 20 anos depois, as mulheres conseguiram a inscrição e o voto universal. Vejam vocês. Mas conseguiram. Hoje tem uma candidata a presidente mulher. Muito bem. Eu já falei para vocês da Constituição de 1824, que dizia da liberdade, e em que pese dizer que a liberdade era um direito de todos, a escravidão continuou. Em 1938, sai uma belíssima Constituição na Bolívia, depois de um processo gigantesco de guerra, de derrota na guerra, de confusão, armada pelos, assim diz a história, mineiros e camponeses. Os mineiros e camponeses falavam quechua e aimara. Portanto, pelos índios. Fazem a Constituição, começa o processo de aplicação da Constituição, 1938. Se passam 2 anos, começa a década de 40, os governos eleitos começam a se articular, até que em 1952, o novo governo eleito, segundo aquela Constituição, é impedido de tomar posse. Assim, no mas, não toma posse. Novamente os mineiros e os camponeses, falando quechua e aimara, sobem para La Paz
ou descem alguns, que estão mais acima, tomam La Paz e exigem que o presidente tome posse. O presidente não é um aimara, nem um quechua. É um ex-militar da elite popular, é bem verdade. E a revolução sai vitoriosa porque repôs o presidente e exigiu duas coisas: reforma agrária, para garantir terra a essas comunidades chamadas camponesas, que eram aimaras e quechuas, e o fim do exército. E Bolívia decreta o fim do exército e no ano seguinte faz a grande lei de reforma agrária, uma belíssima lei de reforma agrária que tampouco foi aplicada, e desconstitui o exército. 6 anos depois, refaz o exército, porque achou que precisava ter garantias em suas fronteiras. 2 anos depois, o exército dá um golpe e não aplica mais a reforma agrária. Portanto, assim é a história da construção das constituições. Se faz a Constituição e não se aplica. O que disse o povo Munduruku aqui é exatamente isso. Nós temos direito, está lá escrito o direito. E o direito está escrito, o direito de ser consultado em tudo aquilo que lhes afete. Consulta. Os Munduruku levaram tão a sério esse direito que escreveram um documento jurídico dizendo como eles queriam ser consultados e como se daria essa consulta. E o governo não reconhece. E não consulta. E faz hidrelétrica, como se hidrelétrica não afetasse os povos. Mas nem tudo está perdido. Na Colômbia, que tem uma constituição um pouco posterior, um pouco depois da brasileira, a brasileira é de 88, a da Colômbia de 92, construiu um tribunal constitucional. Um tribunal constitucional para decidir questões constitucionais. Não é como o nosso que discute crime, discute outras coisas assim. Só questão constitucional. E o Tribunal Constitucional tem mandato, são popularmente reconhecidos. Portanto, o Tribunal Constitucional é completamente diferente do nosso Tribunal Constitucional. E tem tomado algumas decisões importantíssimas. A Colômbia vem vivendo em guerra o século XX inteiro e todo o século XXI. A Colômbia é um problema social permanente. Matam os líderes. Aqui prendem, lá matam. Mas, ainda assim, também matam, Também matam aqui. Ainda assim, o Tribunal Constitucional emite algumas decisões. Emite decisões garantindo o direito dos povos indígenas. E agora em abril, nós ainda estamos em abril, portanto não faz nem um mês, foi dia 5 de abril. Dia 5 de abril, o Tribunal Constitucional da Colômbia declarou que tem direitos iguais aos direitos humanos, nada menos, nada mais do que a Amazônia. Portanto, perante o Tribunal Constitucional da Colômbia, a Amazônia tem direitos como se fosse pessoa. E quais são os direitos essenciais da pessoa? Existir. No caso da natureza, basta existir. No caso dos seres humanos e povos, além de existir, como se mexem, tem que ter um lugar para existir. A natureza como tal não precisa de territórios, ela é território. Portanto, o simples fato de dizer que a natureza tem direito de existir, quer dizer que a natureza existe onde está. Não é a primeira vez que o Tribunal Constitucional, que se chama Tribunal Superior de Justiça, declara uma coisa, falando no direito civil de coisa, como pessoa. O Rio Rialto também foi considerado pessoa. E como pessoa tem direito à existência. E, portanto, naquele rio não se pode fazer coisas que impeçam a sua vida livre.
Será garantido isso? Será que a Amazônia continuará existindo apesar de ser uma pessoa com direitos perante os tribunais da Colômbia? Que fique bem claro. Isso, senhoras e senhores, depende de nós. Depende de nós, seres humanos, de nós não indígenas, de nós não quilombolas, de nós não populações tradicionais. E por que depende de nós? Porque nós somos os violadores do direito. Nós somos os que destroem a natureza e as vidas dos povos. Por isso, depende de nós, de nossa consciência e de baixarmos o punhal e enterrarmos nossas pólvoras. Muito obrigado.